Olá, meninos do oitavo ano, como vocês estão? Espero que estejam bem, preparados para a nossa aula de hoje, né? Hoje, dia 18/6, quinta-feira, como todas as quintas-feiras, desde o início do ano, é o dia da nossa aula de ciências. E hoje vocês vão precisar ter uma atenção especial quando assistirem aos vídeos, né? Vocês já entraram na plataforma para verificar os vídeos e perceberam isso. Hoje nós temos dois vídeos, né? Eu fiz um vídeo parte 1 e um vídeo parte 2. Vídeo parte 1 é o que a gente está vendo agora, né? Que é a correção dos exercícios. Então, nós vamos corrigir os exercícios da unidade 2 e da unidade 3. E aí eu vou passar a orientação do que mais vocês vão precisar fazer para concluir essa primeira parte. Terminando essa primeira parte, não acabou a sua aula e você vai assistir ao vídeo parte 2. Esse vídeo parte 2 ele é bem curtinho porque ele é só a orientação, né, a indicação dos vídeos para vocês assistirem falando do conteúdo e os exercícios que vocês vão precisar fazer. Para que então vocês terminem a unidade 4, porque na próxima semana já é a nossa última semana antes das avaliações globais. E por conta disso, a gente precisa fazer a análise, né, o estudo de todas as unidades. Combinado? Então, nesse vídeo, que é a parte 1, você, quando terminar, não vai encerrar a sua aula. Você vai para o próximo vídeo, que é a parte 2, para dar continuidade à aula. Vamos começar então pela correção, e aí os exercícios começam, né, o que eu pedi para fazer, na página 309. Então, com o material aí arrumado, vamos lá começar a nossa aula. Página 309, a atividade é esse jogo rápido aqui. E aí fala o seguinte: o que aconteceria se a chama da vela do experimento fosse apagada? Aí vocês teriam como uma possibilidade de resposta, né? E aí o experimento está aqui em cima, olha. Aqui tem um experimento mostrando a chama da vela, tá? Só para quem não se recorda. Então, se a chama da vela do experimento fosse apagada, a fonte de calor no interior desse aquário, né, que mostrou na imagem, ela deixaria de existir. Se não houvesse mais essa fonte de calor, o ar não seria mais aquecido e não sairia pelo tubo, não dando assim espaço para que o ar do exterior entrasse. Então, olha lá, se não tivesse mais a chama da vela, esse calor aqui não se formaria, né? Se esse calor não se formasse, o ar quente não existiria e aí não sairia pelo tubo. Se esse ar que está aqui dentro não sair pelo tubo, não daria espaço para o ar frio entrar pelo tubo, tá? Então essa é a resposta que vocês poderiam colocar. Lembre-se, meninos, sempre que se a sua resposta você ficar com dúvida se ela está certa, se está errada, vá lá no grupo do WhatsApp e me pergunte, tá? Diga o número da página, a questão e me diga qual foi a sua resposta que eu tenho como afirmar se está ou não correta. Se você verificar que não está correta, pause esse vídeo para que você tenha tempo de copiar, tá? De apagar a questão no seu livro e copiar. E isso é importante para que você tenha o livro todo com as informações corretas, porque facilita muito na hora do seu estudo, ok? Vamos lá para a segunda questão. De que maneira a temperatura interfere na pressão do aquário? E aí vocês poderiam colocar o seguinte: a temperatura, ela aquece o ar, a gente acabou de falar isso na questão anterior, tornando-o menos denso. Se ele está menos denso, ele está mais leve. E aí ele vai subir. Aí então, ele vai subir esse ar que está quente e a quantidade de ar que fica no aquário vai diminuir, fazendo então com que a pressão dentro do aquário também diminua. Já a temperatura mais baixa do ar, que está do lado de fora, apresenta maior densidade, então fica mais pesado. E, consequentemente, vai ter maior pressão do ar do lado de fora,
em relação ao ar do aquário, fazendo com que esse ar mais frio desça pelo tubo do aquário e entre, né? Entre nesse aquário, desça pelo tubo que está conectado e entre no aquário, ok? Agora, meninos, nós vamos para o exercício que está lá na página 321. Vai da página 321 até a página 325, tá? Então, vamos lá para a correção desses exercícios. Na 321, começa falando o seguinte: abrir e fechar a porta da geladeira várias vezes ou deixá-la aberta por muito tempo aumenta o consumo de energia elétrica. Por quê? E aí vocês poderiam responder o seguinte: quando nós abrimos e fechamos a porta da geladeira, ou então quando nós deixamos essa porta da geladeira por muito tempo aberta, parte do ar frio que está lá dentro da geladeira vai escapar, ou seja, vai sair da geladeira, cedendo lugar, ou seja, dando espaço ao ar quente que estava do lado de fora. Isso vai fazer com que a geladeira consuma mais energia do que o normal. Por quê? Porque esse ar quente que entrou, ele vai precisar gelar. E aí, para gelar esse ar quente, mantendo o interior da geladeira refrigerado, a geladeira vai consumir maior quantidade de energia, ok? A segunda questão pede o seguinte: que a gente marque, né, as informações. E as informações são essas. O boletim meteorológico da cidade de Goiânia aponta uma baixa na pressão atmosférica local. Então, aqui tem as informações que eu preciso me atentar. A pressão atmosférica local está baixa. Se a pressão atmosférica está baixa, o que é provável aqui acontecer? Então, pressão atmosférica baixa significa que tem maior umidade. Se tem maior umidade, eu posso afirmar que a umidade relativa do ar está alta, e se a umidade relativa do ar está alta, é provável que chova, ok? A questão 3 mostra aqui uma figura, né, com o primeiro momento, segundo momento e terceiro momento. E aí diz o seguinte: vem uma sequência do movimento de descida de um balão movido a ar quente. Então, movimento de descida, por isso que no primeiro momento esse balão está mais no alto e no terceiro momento ele está mais embaixo. E aí fala o seguinte: na parte de baixo do balão, que é essa que vocês estão visualizando aqui, há uma cesta contendo um tambor de gás. O gás alimenta a chama de um maçarico que aquece o ar no interior do balão. Então, aqui tem esse tambor de gás, aí esse gás alimenta a chama do maçarico e aqui a gente está vendo esse fogo, né? E aí esse calor, né, ele vai, esse maçarico, né, esse fogo vai aquecer o ar que está no interior do balão. E aí a primeira pergunta é a seguinte: o que faz o balão subir? E pede para você justificar a sua resposta. O que você pode responder? Que o que fez o balão subir foi o ar quente no interior. Esse ar quente, ele é menos denso do que o ar atmosférico, então se ele está quente, ele é mais leve, e se ele é mais leve, ele vai fazer com que então o balão suba, tá? A letra B diz o seguinte: a intensidade da chama que aquece o ar no interior do balão não é a mesma nos três momentos da figura. Se você prestar atenção, olha lá, aqui a chama está maior, aqui está mediana, quando eu comparo as três, e aqui a chama está bem baixinha, tá? Está bem menor. E aí fala assim: com base nesse fato, ou seja, nessa diferença entre os três momentos de chama, explique o que fez o balão descer. E aí vocês poderiam responder o seguinte:
À medida que a intensidade da chama diminui, o aquecimento do ar também vai diminuir. Então, dentro do balão, esse ar quente vai diminuir, fazendo com que, então, esse ar dentro do balão se torne mais denso, ficando, então, mais pesado e promovendo a descida do balão. Por isso que, nesse terceiro momento, quando a chama está menor, o balão já está mais embaixo, porque ele já tem menos ar quente no interior e está mais pesado, ok? Questão 4, para terminarmos a página 321, fala o seguinte: os ventos se formam por meio de correntes de convecção no ar atmosférico. Sabendo disso, responda: o que é uma corrente de convecção? E aí vocês poderiam responder o seguinte: é a movimentação da matéria que se desloca de zonas de maior pressão, ou seja, de zonas mais frias, para zonas de menor pressão, que são as zonas mais quentes. Então, por isso que fala que é uma corrente, né, de convecção, porque o ar mais quente ele fica menos denso e sobe, o ar mais frio fica mais denso e desce. Então, isso acontece todo o tempo, porque esse ar mais quente ele fica menos denso e sobe. Quando ele sobe, ele ocupa o lugar do ar mais frio, que ficou menos denso, que ficou mais denso e desceu, ocupando o lugar do ar mais quente. Então, isso acontece durante todo o tempo, tá? Na questão 5, pergunta o seguinte: qual é a diferença entre a biruta e o anemômetro? E aí vocês poderiam escrever o seguinte: a biruta indica o sentido, né, do vento. Ela indica também a direção do vento. A biruta é como se fosse aquele funilzinho, né, que fica lá, a gente vê muito em aeroportos. Então ela vai indicar tanto a direção quanto o sentido do vento, porque ela tem um apoio onde ela gira, né? E esse cone, ele vai apontar, né? Ele vai tremular na direção que o vento está está seguindo, ok? E o anemômetro já ele mede a velocidade do vento, porque o anemômetro ele tem aquelas 4, né, como se fosse uma cruz com aquelas meia-luas, e aí quando o vento bate ali, ele vai empurrar e aquela estrutura vai rodar. Quanto mais rápido aquela estrutura rodar, maior a velocidade do vento, tá? Questão 6 pede para observar a imagem daqui das bandeiras que estão sendo movimentadas pelo vento. Supondo que os mastros estejam fixados em uma região do litoral e que o mar se localize do lado esquerdo da imagem, cite o nome do vento que faz as bandeiras balançarem e justifique a sua resposta. Então vamos lá. As bandeiras balançando a partir do momento em que o mar está no lado esquerdo da imagem, a gente está dizendo então que esse vento ele está acontecendo durante o dia, né? E ele está acontecendo porque a areia da praia vai gerar uma zona de baixa pressão, já que aqueceu mais rápido, né? A areia da praia. Aí o ar quente que está acima dessa areia da praia sobe, deslocando então o ar localizado acima do oceano, que vai apresentar maior pressão e maior densidade para o continente. Então esse ar ele vai estar movimentando as bandeiras da onde? Do sentido do mar para a praia, tá? Então se eu estou dizendo aqui que o mar se localiza do lado esquerdo da imagem, eu tenho deslocamento do mar para a praia, tá? E do mar para a praia, a gente tem a brisa, que é conhecida como brisa terrestre. Gente, aqui na tarefa era para fazer um desenho, né?
de um ambiente natural, identificando nesse desenho, as zonas de alta e baixa pressão atmosférica. E aí fazer isso com o uso de setas, né? Demonstrando então a circulação do ar quente e do ar frio, né? A circulação da massa de ar quente e da massa de ar frio. Você poderia fazer um desenho bem semelhante a esse aqui, olha, da página 311, que está mostrando exatamente isso, né? A formação das correntes de convecção. Então, eu tenho aqui zona de baixa pressão, ar quente e úmido, fica menos denso, né? Mais leve e sobe. Chegou lá na zona de alta pressão, esse ar quente vai esfriar, fica mais denso e desce. E aí essa corrente é chamada corrente de convecção, porque ela acontece durante todo o tempo, ok? Então, você poderia fazer um desenho similar a esse aí, não se esquecendo de colocar as setas, porque aqui no exercício ele faz essa observação, né? Para não esquecer de colocar as setas, ok? Então, vamos lá. Aqui, olha, com o uso de setas para você demonstrar essa circulação. O exercício da página 323 fala o seguinte: explique como ocorre a formação dos ventos na natureza utilizando as seguintes palavras. Então, você tinha que montar um texto explicando como os ventos se formam na natureza e nesse texto você tinha que usar essas palavras que aparecem aí: ar frio, ar quente, zona de alta pressão, zona de baixa pressão, mais denso, menos denso e convecção. Vai aqui uma sugestão de resposta. Os raios do Sol atingem a superfície do planeta e aquecem a massa de ar próxima a ela. Com o aquecimento, o ar quente se torna menos denso. Então, já usei duas palavras, né? Ar quente e menos denso. E se expande, criando no local uma zona de baixa pressão, tá? Aqui a terceira palavra. E nas regiões mais altas da atmosfera, forma-se uma zona de alta pressão, que eu também solicitei aqui no texto, constituída pelo ar frio, que é mais denso, tá? Aqui, ar frio mais denso, que desce e ocupa o lugar do ar quente que subiu, formando assim correntes de convecção. Então, falando da formação dos ventos e utilizando essa explicação, né, essas palavras todas, eu vou explicar sobre as correntes de convecção, ok? Questão 3. Luiz comprou um aparelho de ar-condicionado e o instalou na parede da sala da sua casa. Quando ligou o aparelho, percebeu que o ar do ambiente não refrescava como deveria. Sabendo disso, responda às questões. É mais provável que o aparelho tenha sido instalado a uma distância maior ou menor do chão? E aí a gente tem que lembrar o quê? Que nesse aparelho de ar-condicionado, se ele está querendo que refresque, é porque vai sair ar frio. Se o ar frio ele é mais pesado, né, mais denso que o ar atmosférico que vai descer, o ideal é eu colocar esse ar-condicionado na região mais alta do quarto, né, na região mais alta na parede. Por quê? Porque mais facilmente esse ar vai descendo e se espalhando por todo o ambiente. Só que se ele colocou aqui que o ambiente não estava refrescando como deveria, provavelmente ele colocou esse aparelho de ar-condicionado mais próximo do chão, porque aí esse ar frio, ele se espalha, mas como está próximo ao chão e o ar frio desce, vai demorar muito mais tempo para gelar todo o ambiente. E aí na letra B fala o seguinte: cite a melhor altura para fixar esse aparelho de ar-condicionado e explique qual é a razão disso. Eu já expliquei, né?
Então, o local melhor é na parte superior da parede, porque o ar frio ele é mais denso, né? E vai descer. E assim, o ar quente que está embaixo, quando o ar frio descer, esse ar quente é empurrado para cima. Fazendo o quê? Fazendo com que esse ar quente seja também refrigerado. Se for instalado nessa posição mais baixo, vai demorar muito mais tempo com que esse quarto todo seja refrigerado, ok? Questão 4. Como a força dos ventos pode ajudar o ser humano no seu dia a dia? E aí a gente tem que pensar em tudo aquilo que nós vemos, né, no nosso dia a dia e que tem o vento funcionando para nos ajudar de alguma forma. Aqui tem alguns exemplos. A força dos ventos pode ser transformada em energia elétrica, né, que é o que a gente chama de energia eólica, é a energia que vem dos ventos. Quando a gente vai para as praias, né, em Fortaleza, nós vemos os parques eólicos, né, com aqueles cataventos gigantescos rodando por conta do vento, e ali é produzida, né, é gerada uma forma de energia, né, a energia eólica é transformada em energia elétrica, tá? E também, outro exemplo, pode ser utilizado para auxiliar na navegação. Para quê? Para que aquela embarcação se desloque mais rapidamente. Se for uma embarcação à vela, por exemplo, que tem aqueles tecidos, né, aqueles panos, que o vento bate e ajuda a empurrar a embarcação. Ao mesmo tempo, também pode auxiliar na aviação, por conta dos motores, né, flip, eu não sei o nome direito, mas são umas estruturas na asa do avião que ficam virando para poder esse ar entrar com maior força, né? Porque a gente está, quando o avião está na direção aonde o vento está vindo na direção, para poder auxiliar nesse deslocamento, tá? A questão 5 fala o seguinte: em que parte do planeta os ventos alísios podem ser encontrados? E qual o sentido que eles percorrem? Então, ventos alísios são encontrados na zona equatorial, tá? A zona climática equatorial, ou seja, localizado entre a linha do Equador, que está no meio, né, dividindo o planeta Terra em duas metades, e os trópicos. A gente tem trópico acima e abaixo da linha do Equador. Então, os ventos alísios ocorrem nessa região, entre a linha do Equador e os trópicos. Esses ventos, eles vão dos trópicos para o Equador. No hemisfério norte, eles então se deslocam para a esquerda, né? Dos trópicos para o Equador para a esquerda. E no hemisfério sul, eles se deslocam do trópico para o Equador pela direita, tá? Vamos lá agora para o maxi desafio. Maxi desafio vem aqui no número 1. Numa cozinha é fácil constatar que a temperatura é mais elevada próximo ao teto do que próximo ao chão, quando há fogo no fogão. Isso é um fato, né? Isso é devido, né, ao fato de quê? Isso é devido ao fato do calor se propagar, né, para cima. Esse ar quente vai subir. Então, a resposta está aqui, letra C. O ar quente sobe porque ele é menos denso do que o ar frio. Segunda questão. Um ventilador de teto fixado acima de uma lâmpada incandescente, apesar de desligado, gira lentamente algum tempo após a lâmpada estar acesa. Esse fenômeno ocorre devido a quê? Eu não sei se vocês já perceberam isso, se tem ventilador de teto, mas quem tem, é porque ventilador de teto aqui eu não vejo muito, mas é muito comum no sudeste, né? No sul e no sudeste do país. Eu não sei nos outros locais, porque eu nunca morei nos outros locais. Mas no Nordeste eu quase não vejo. Eu vejo mais esses ventiladores de chão mesmo, ou presos, né? Os que ficam presos nas paredes. Mas quando esse ventilador está fixado acima de uma lâmpada, né? Tem o ventilador, né? As pás do ventilador e a lâmpada está presa nele.
Aí, mesmo desligado o ventilador, quando a lâmpada acende, ele vai girar um pouquinho, né, lentamente. E esse fenômeno vai acontecer devido à convecção do ar aquecido. Ar quente sobe, ar frio desce, e aí isso vai fazer com que ele gire lentamente. Número 3. Pelo menos 269 pessoas morreram e 2 milhões de pessoas foram afetadas por causa das chuvas registradas há quase um mês no estado de Tamil Nadu, no sul da Índia, disse o ministro do Interior, Rajnath Singh. As inundações são comuns na Índia durante o período geral de chuvas de monção, entre julho e agosto. O texto retrata um fenômeno meteorológico responsável pelas fortes chuvas, que está aqui dizendo que é um fenômeno de monção, tá? E que acontece entre julho e agosto. Esse fenômeno é causado por quê? Resposta correta está aqui, letra D. Esse fenômeno de monção, ele é causado pelo aparecimento de grandes diferenças térmicas entre o Oceano Índico e o continente asiático. E aí vai permitir que haja essa monção, tá? Número 4. O tornado é evento atmosférico que ocorre mais frequentemente durante a primavera no hemisfério norte, no centro-oeste dos Estados Unidos. E aqui vem uma imagem desse tornado. Explique esse evento atmosférico. E aí, na explicação, vocês poderiam colocar o seguinte: o tornado é um vento ciclônico que é formado na base das nuvens de tempestade, chamadas de cúmulos nimbus. Pode passar dos 400 km por hora e pode ser encontrado em qualquer parte do mundo. E ele é mais destrutivo do que os furacões. E na letra B, para diferenciar o tornado de um furacão, aí vocês poderiam escrever o seguinte: tornado e furacão são fenômenos atmosféricos, mas os tornados eles têm diâmetros menores. Geralmente eles formam-se no continente. E os furacões, ao contrário, têm diâmetros maiores, né? Que vão de 100 podem chegar a centenas de quilômetros e eles são formados nos oceanos e vão perder a sua força quando chegarem aos continentes. O ciclo de vida, então, dos furacões, ele demora alguns dias. E o do tornado, ele demora alguns minutos, porque quando chega lá no continente, esse tornado já perde a sua força, tá? Então, aí tem 3 diferenças entre tornados e furacões. Para a gente concluir essa unidade, nós vamos para o Você Aprendeu. Então, começa falando aqui, para completar, né? Vento é um fluxo natural de ar que se movimenta horizontalmente, ou seja, paralela à superfície do planeta, e é capaz de movimentar nuvens, massas de ar, partículas e objetos de todos os tipos por todo o planeta. Os ventos, eles podem ser alísios, contralísios, brisa, monção, ciclônico e anticiclônico. Os ventos formam-se pelas correntes de convecção e influenciam a natureza e o ser humano. Aí, dando continuidade a essa informação, já que a gente falou aqui de correntes de convecção, né? O aumento da temperatura do ar próximo à superfície faz com que o ar quente se expanda e se torne menos denso, ou seja, mais leve, dirigindo-se então para as camadas mais altas. À medida que esse ar sobe, no local forma-se uma zona de baixa pressão, fazendo então com que o ar mais frio e, consequentemente, mais denso ou mais pesado, que está acima, ele vai descer e ocupar esse lugar onde estava o ar quente, empurrando esse ar menos denso e mais leve para cima. Essa movimentação que vai deslocar
ar frio para baixo e ar quente para cima formam o que a gente chama de correntes de convecção. Próximo item fala do furacão, e aí diz que furacão é formado por um vento ciclônico nos oceanos tropicais. Desenvolve-se em regiões onde a temperatura oceânica é superior a 27 graus Celsius. Ocasiona ventos que ultrapassam os 100 km por hora e pode chegar a centenas de quilômetros de diâmetro. Esses furacões, eles podem durar vários dias e percorrer muitos quilômetros, perdendo força ao chegar ao continente, quando desaparece gradualmente. A gente acabou de falar sobre isso na diferença na questão anterior entre furacão e tornado, né? E aí, complementando aqui, a gente fala sobre o tornado. É formado na base de nuvens de tempestades, e essas nuvens são conhecidas como cumulonimbus. São capazes de exceder os 400 km por hora, podem ocorrer em qualquer região do mundo, no fim do inverno e na primavera. Normalmente acontecem no continente, em áreas que são mais secas e quentes. Seu diâmetro é alguns metros menor do que o do furacão, e sua duração não vai passar de minutos. Porém, o poder de destruição do tornado é maior do que o do furacão, ok? E falando dos instrumentos de medição dos ventos, nós temos o anemômetro, o anemoscópio e a biruta, que são capazes de medir a intensidade do vento, a direção ou a velocidade dos ventos, ok? Agora, meninos, nós encerramos, então, a unidade 2, tá? Foi toda corrigida, nós trabalhamos toda a unidade. E agora, na unidade 3, o exercício que eu passei, ele está na página 333, que é um jogo rápido. Então, vamos lá para ele, tá? Aqui, ó. Relacione as informações das opções A, B e C com os espaços indicados a seguir. Então, vamos lá. Absorve a radiação infravermelha, irradiando-a em vários ângulos. Isso aqui a gente está falando do gás do efeito estufa, né? Que a gente tem o gás carbônico, o gás metano, ok? Letra B. O excesso de absorção dos raios infravermelhos aumenta as temperaturas atmosféricas além do normal. Isso vai promover as mudanças climáticas globais, né? Promovendo o que a gente chama de aquecimento global. E aí, a letra C vai ser o efeito estufa, né? A absorção dos raios infravermelhos e a irradiação de parte deles de volta à Terra são ações que causam o aquecimento e a manutenção da temperatura da superfície terrestre. Aí, meninos, a gente ficou então com essa ordem, C, B, A. As duas últimas páginas foram as páginas 340 e 341. Vamos lá, então. Página 340 é o começo das atividades. E aí a primeira pergunta é: qual a importância do efeito estufa? Vocês poderiam responder o seguinte: com esse efeito, né, o calor que vem da radiação do Sol, ele aquece a Terra. Por quê? Porque ele vai ficar preso, ele vai ficar retido na atmosfera, evitando então com que o planeta se esfrie rapidamente e permitindo que exista a vida da forma como nós conhecemos, tá? Porque se esse calor ele escapasse todo para o espaço, ele não ficasse retido por conta da atmosfera, a vida da forma como nós conhecemos não ia existir, seria impossível, tá? Aí aqui vem um complemento, né, falando que a média da temperatura do planeta é 33 graus Celsius maior do que seria se o efeito estufa não existisse. Isso para a gente perceber que é muito importante
a existência do efeito estufa, tá? Questão 2. A combustão de combustíveis fósseis e seus derivados, como a gasolina, é responsável por grande parte das emissões de gases do efeito estufa na atmosfera. Que gases desse tipo podem ser gerados nesse processo? Vocês poderiam escrever aí o seguinte: pela combustão de combustíveis fósseis, podem ser gerados o dióxido de carbono, que a gente conhece como gás carbônico, e pode representar como CO2, o óxido nitroso e o gás ozônio, que a gente representa como O3. Questão 3 é para marcar a alternativa correta, falando do efeito estufa. E aí a alternativa correta é a letra A. O excesso do efeito estufa causa mudanças climáticas globais, tá? Essa é a alternativa que é a alternativa relacionada ao efeito estufa com as mudanças climáticas globais. A questão 4 vem mostrando aqui um registro, né, um infográfico com as estimativas de emissão de gases do efeito estufa lá em 2015, tá? E está informando o seguinte: o potencial de aquecimento dos gases utiliza o gás carbônico como referência em sua mensuração. Assim, o gás carbônico equivalente, ele representa a concentração da emissão de todos os gases do efeito estufa, como se eles fossem capazes de causar o efeito estufa da mesma forma que o dióxido de carbono. Com base nisso, analise as informações contidas no infográfico e responde ao que se pede. Então, aqui, meninos, no infográfico, vocês podem perceber que ele vem mostrando, né, essas emissões, né, a partir do tratamento de resíduos, geração de energia, processos industriais, agropecuária, mudanças de uso da terra e de florestas. Então, vem diversas informações aqui. E vem a seguinte pergunta: quais foram as 5 atividades ou os 5 setores que mais emitiram gases do efeito estufa no período? E aí a gente teria que analisar aqui, né, esses 5 maiores. E aí, é que a letra aqui é muito pequenininha, né? E aí vocês poderiam colocar a queima de combustíveis fósseis, deixa eu achar aqui. Tá aqui, ó, queima de combustíveis fósseis com 31,33%, tá? No setor de energia. Depois, a mudança de uso de terra, que tá aqui, ó, com 23%, tá? No setor de mudanças de uso de terra e florestas. Depois, a fermentação entérica, que está aqui embaixo, olha, 17,6% no setor de agropecuária, e os solos agrícolas também no setor de agropecuária, aqui com 11,1%. E por último, né, o quinto seria a siderúrgica, com 3,7%, aqui no setor de processos industriais. Então, eu tinha que procurar aqui os 5 com maiores emissões, ok? Letra B. Quais foram os anos em que o Brasil conseguiu reduzir a emissão de gases do efeito estufa mais do que o previsto para 2020? Aí vamos lá. Aqui ele vem dizendo o seguinte: que a previsão para 2020 está aqui. Previsão para 2020, olha ali. Entre 36, eu não enxergo ali, eu vou ler no livro. Entre 36,1% e 38,9%, tá? Essa era a previsão para 2020, comparado a 2005, tá?
O Brasil apresentou, então, uma redução além do esperado entre 2009 e 2015, tá? Então, entre 2009 e 2015, a gente tem uma redução abaixo do esperado. Por quê? Porque eu tenho aqui um consumo além do que foi esperado, além desse intervalo de 36, uma redução além do intervalo de 36,1% e 38,9%. Porque aqui ele está mostrando que passou, olha lá, os 40%. Então, se o esperado ia até 38,9%, e aqui de 2009 até 2015 ultrapassou os 40%, significa então que essas emissões elas foram reduzidas, né? A emissão de gases foram reduzidas, além daquilo que foi o compromisso estabelecido, ok? Então, aqui, meninos, vêm as respostas, né? Para se vocês precisarem copiar, para vocês poderem fazer a pausa e copiar. Com isso, gente, nós encerramos a parte 1 da nossa aula de hoje, tá? Que foi essa correção dos exercícios das unidades 2 e 3. Então, a gente encerrou os exercícios que eu já havia passado. Aí, quando a gente vai lá para o roteiro de aula, vocês vão ver o quê? Assista a correção, vocês acabaram de fazer, né? Fique atento a essa correção, deixe as duas unidades bem corrigidas, bem certinhas. Se tiver dúvida, pergunte. E aí, em seguida, qual é a primeira tarefa que vocês vão ter? Para concluir a unidade 3, você vai assistir novamente aos 3 vídeos que eu sugeri lá nos anexos da aula do dia 4 de junho, mas não precise ir lá na aula do dia 4 de junho, porque eu coloquei aqui esses 3 anexos, tá? Efeito estufa e aquecimento global, aquecendo a Terra de forma natural e o efeito estufa é ruim para o planeta? Então, esses foram os 3 vídeos que vocês assistiram na aula do dia 4 de junho. Eu estou pedindo para você rever. Por quê? Para que você possa relembrar o conteúdo. Terminou, releu o exercício, né? Releu a unidade 3, você vai fazer os exercícios. Quais? As páginas que faltam para completar toda a unidade 3, que são essas páginas da 342 até a 346. E para concluir, você também pode assistir ao vídeo que foi sugerido no livro sobre acidificação da água do mar. Esse link, meninos, foi o livro que sugeriu, tá? Ele é um link que está aqui, olha, na página 335, que vem esse QR Code, tá? Mas se você não tem como assistir por aqui, né? Porque você não tem o app para fazer a leitura do QR Code, não tem problema. Porque eu coloquei aqui no final, olha, o link que você vai assistir a esse vídeo que está sendo sugerido no livro, que fala sobre a acidificação dos oceanos. Terminando, você não encerrou a aula de hoje. Você concluiu a parte 1 da aula de hoje. Aí você vai para o próximo vídeo, que vai falar da parte 2, que é bem curtinha a parte 2, é mais para falar dos exercícios que vocês vão fazer e os vídeos que vocês vão assistir, ok? Por enquanto é só, meninos, porque agora nós vamos para a parte 2. Bye, bye!